escritor jeremoabense, Eduardo Andrade, também a Lívia, que é coordenadora, Lívia Matos, coordenadora do Polo UAB, né, Universidade Aberta, aqui do município de Jeremoabo. É com eles que a gente vai conversar a partir de agora. Grande evento previsto para acontecer, logo mais às 19 horas, né, um evento cultural importante, que é o lançamento do livro de Eduardo. Boa tarde, Eduardo. Olá, boa tarde, Alberto. Muito obrigado pela acolhida. Boa tarde, Lídia. Muito obrigado também por oportunizar o espaço do Polo. Agradeço também ao CETEP, ao diretor Max. É uma alegria estar aqui na rádio. Lívia, prazer recebê-lo aqui mais uma vez. Boa tarde a todos os ouvintes da Jeremoabo FM, Adalberto, Luiz Carlos, Hélio, meu ex-aluno. E também quero agradecer a Ravena, né, pela oportunidade de nos trazer aqui para a gente fazer essa divulgação, né, ter esse orgulho aqui de Jeremoabo, que é o professor Luiz Eduardo, trazendo suas obras para aqui, para a nossa cidade. Muito bem. Então, o evento previsto para acontecer, mas vamos conversar aqui, antes da gente entrar no evento propriamente dito, né, na questão do livro. Vidas Matáveis em Cornélio Pena é o livro que será lançado hoje aqui em nossa cidade. É sim. O livro é o resultado de minha pesquisa de doutorado. Escrevi aí durante 4 anos, né? Pesquisei e escrevi durante esses 4 anos. Eu estudei na Universidade Federal de Minas Gerais. E, assim, é uma alegria porque é o resultado de, até hoje, 17 anos de estudo sobre esse autor. Então, é uma alegria estar aqui na minha cidade agora fazendo essa divulgação, né? E o livro fala, basicamente, o quê? Então, as tais vidas matáveis, como está chamado na capa, eu estudo um conceito, né? Eu tenho doutorado na área de estudos literários, certo. Teoria da literatura, literatura comparada, é assim que a gente chama. Então, eu estudo a obra completa desse romancista, que ele nasceu em Minas Gerais, ou nasceu em Petrópolis, no Rio, viveu em Minas uma parte da vida. E ele tem figuras, no caso, personagens, né, que é as que eu chamo das tais vidas matáveis, que são aquelas figuras, no caso, as pessoas escravizadas, a condição das mulheres. Então, a situação delas nas histórias remonta a um passado brasileiro que, em certa medida, ainda existe, mas que ele mostra como começa, né? De onde vem algumas violências que a gente até naturalizou na sociedade e que, na verdade, não devem ser naturalizadas. Tanto é que, se ele escrever esse livro, no caso, os livros dele foram publicados entre 1935 até 1954. Então, quase 100 anos, né, de diferença entre a publicação dele e o presente. E se isso é o que a gente ainda está debatendo hoje no Brasil, né, o acesso aos direitos, as pessoas afrodescendentes e o lugar da mulher na sociedade, então é porque ainda é uma questão ainda a ser sanada, algo a ser pensado. Essa é a atualidade do livro. Algo, né, que impressiona é, já naquela época, ter uma visão tão atual. Sim, sim. Engraçado, Adalberto e ouvintes da Jeremoabo FM, é que o Cornélio Pena, curiosamente, ele é um escritor que ele volta ao passado, no sentido de que os livros dele, por exemplo, A Menina Morta, que é o livro mais conhecido dele, né? Eu até trouxe para mostrar, para ficar o registro. Esse aqui é A Menina Morta, uma edição recente. Ele publicou em 1954, porém, o momento em que ele volta aqui para contar a história é mais ou menos 100 anos antes, 1860 e pouco. Então, imagine aí, ouvintes, se hoje você decidisse escrever uma história que ela se passasse em 1925, né? Qual é o interesse? Como fazer isso com tanta distância? Outra, num tempo que não tinha internet para fazer a pesquisa. Então, é um autor que ele se apega bastante à realidade, né? A ter vivido um período, a família dele ter sido uma família até abastada. Então, assim, é um problema que já está desde o nosso período colonial, o nosso período imperial, e 100 anos depois, 1950, ele estava falando disso, e agora em 2025 nós continuamos a falar disso. Então, ele não é só atual, como ele é permanente, né? A preocupação que o Cornélio Pena coloca na obra dele. O que é que lhe motivou a escrever, né? Porque escrever muitas vezes é complicado, toma muito tempo, né? Você começa, depois para, coloca lá num canto, rebusca, refaz. É isso mesmo, Adalberto. É exatamente isso. Escrever não é tão fácil como... Porque assim, nós temos uma visão até romântica, né? De que escrever é bonito o escritor. Eu estou me sentindo assim, uma pessoa... Eu estou me sentindo até diferente em Jeremoabo.
Porque, como eu digo, né, eu ainda sou eu mesmo, né? De conviver aqui, de ir para as festas de São João, enfim, de estar na feira, de estar na lanchonete do meu avô, enfim. Então, assim, trabalhar, escrever é realmente essa tarefa. Para quem não está em casa, né? Ele é filho de Josilda, de Luiz Antônio. Isso. E neto de Eurico. Neto, né? seu Eurico, Dona bastante Malha. Conhecida, professora Josilda, Dona Malha, né? Bastante conhecida aqui. Dona Zizi, que é Zilda Teixeira, seu Badé, exatamente. Então, assim, a vontade de escrever é parte do meu trabalho. Afinal de contas, antes de tudo, eu sou professor, pesquisador, né? Comecei minha carreira de pesquisa na Federal de Sergipe e de lá já transitei por outras universidades. Agora eu estou na Universidade Federal de Alagoas, como professor efetivo deixa lá. eu entender um pouquinho aqui. Você falou da Universidade Federal de Minas, a Universidade Federal de Sergipe, a Universidade Federal de Alagoas. Conta aí, vamos ordenar aí. Vamos lá, então vamos para essa cronologia. O percurso acadêmico, gente, ele não é em linha reta, né? Ele tem curvas, e as curvas significam o quê? De que para a gente se especializar é necessário ir para outros lugares. Então, por exemplo, eu tive que sair de Jeremoabo nos anos 2000 porque não tinha o científico ainda. Fui estudar em Aracaju, fiz a faculdade lá, né, na Federal de Sergipe. Fiz lá o mestrado e a graduação em letras. Só que para estudar Cornélio Pena e fazer um doutorado num local que não tinha o doutorado ainda, lá em Sergipe, quando eu comecei a fazer as provas, né? Então, assim, para estudar o Cornélio Pena, um dos locais mais indicados seria a Faculdade de Letras da UFMG, porque é um escritor que é fluminense, mas tem uma vivência mineira. Grandes pensadores, grandes pesquisadores que a gente estuda na graduação estavam lá dando aula para a gente. Então, é outra experiência. Só que depois de terminado o doutorado, eu passei num concurso para ir morar no Rio Grande do Norte. Então, eu fui morar no interior do Rio Grande do Norte, né? E de lá foi que eu fiz outro concurso e agora eu estou em Alagoas. A corrida é grande, né? Mas também isso lhe traz, aumenta a bagagem naturalmente. Ah, né? Com certeza. Um conteúdo... Eu sou um sujeito cada vez mais apaixonado pelo Brasil e pelo Nordeste. Porque, assim, a minha esposa é do Rio Grande do Norte, né? Então, dá para perceber que eu sou da Bahia, é Nordeste, mas que as culturas, em certa medida, são muito diferentes. É verdade. O que se come, o jeito de ser. E isso é interessante porque quem olha de fora o Nordeste vem aqui e diz assim, fui ao Nordeste, veio aqui uma praia em Maceió e acha que conheceu tudo. Quando se ele for de Maceió, se pegar de Salvador e for até o Maranhão, em cada lugar vai ter uma comida diferente, uma fala diferente, um jeito da pessoa ser. A aparência da pessoa vai mudando também. O sotaque. Até a linguagem é diferenciada. Tudo isso. Né? Então, assim, para a minha tarefa de um professor, pesquisador, eu diria que é a forma mais rica de se fazer. Tem uma coisa curiosa, que lá nos anos 20, quem fazia esse tipo de trabalho, que não é exatamente o que eu faço, mas quem fazia um percurso parecido com quem viaja, Lídia está aqui, ela é de Sergipe, está deslocada, digamos assim, né? Morando em Jeremoabo. De certo modo, é a vida de quem quer vencer, de quem quer se conhecer e aproveitar as oportunidades. Mas o que eu estava falando era de Mário de Andrade. Mário de Andrade, escritor do modernismo, publicou Macunaíma, era um sujeito que entrava num navio e ia parar na Bolívia, rodando, vindo de porto em porto, Maceió, Recife, Natal, Fortaleza, São Luís, e construir uma carreira literária que, assim, pelo menos no nosso campo, se hoje nós estudamos a parte de cultura brasileira, como a gente entende, as danças, o folclore, os folguedos, né, populares brasileiros, deve-se a esse escritor, porque antes não tinha. Então, as preocupações que nós temos hoje com Semana Cultural, Semana de Folclore, nas cidades, para se ver como o audiovisual, o som, ele era um pesquisador que aproveitou do nosso país. Então, assim, o Cornélio chega para mim na graduação, né, para eu estudar na graduação, e dali eu fui me aprofundando e vendo que tinha pé, porque é um escritor pouco estudado, então, de certo modo, o pesquisador quer aquilo que nem todo mundo fez, né? O novo, né? O novo, justamente. Você tem que ter novidade. E qual é a novidade dele? É o seguinte,
Nos anos 30, 40, onde ele, na época em que ele estava publicando, a fama era a literatura do Nordeste, a literatura regionalista, Vidas Secas, né? Sim. Essa literatura que falava do sertão. Ele e outros, ele não é o único, né? Ele está dentro de um grupo. Ele e outros escritores dessa vertente, digamos que mineira, ele privilegia a casa escura, uma família arruinada, aquele percurso de uma elite que estava entrando em declínio. E fazia mais sentido para a época a literatura regionalista. Esses ficaram meio que à margem, mas era um grupo grande de pessoas que publicava assim. De tal forma, por exemplo, que tem Cornélio Pena, tem outro escritor bastante conhecido de lá de Minas, Lúcio Cardoso. Esse desenvolvimento, né, dessa literatura mais intimista, como se chamava, deu numa escritora como Clarice Lispector, que é hoje a escritora brasileira mais lida, já está falecida, né? Mais lida fora do Brasil é Clarice. Para a gente perceber que ninguém cai de paraquedas em canto nenhum. Né? Tudo é um desenvolvimento. E a literatura, quando se estuda na escola, é assim. Primeira etapa, primeira fase, segunda fase. Só que quem escreve, como você estava dizendo assim, quem escreve sabe que... Por exemplo, eu estou produzindo, né? No caso, esse já é o meu quarto livro. Já é o quarto livro? Já é o quarto livro, só que assim, como projeto de vida, realmente é o que eu tenho mais carinho, né? Que é o Vidas Matáveis em Cornélio Pena, publicado pela editora CEP. Então assim, é trabalhoso, é você perder horas, é ganhar óculos, é não ter o que fazer às vezes, é você ficar o tempo inteiro matutando aquela ideia na cabeça. Você acorda, parece que você vive atrasado, né? Né? A sensação de hoje em dia, Lídia fez mestrado e sabe como é. Você acorda com a sensação de que está atrasado, porque o tempo da escrita é a oportunidade de você sentar, concentrar. Como você disse, é muito trabalhoso. Às vezes, quando eu tinha site, você fazia uma materiazinha de 40 laudas e tal, aí você muitas vezes perde 2, 3 horas. Mas pode fazer uma matéria, mas você precisa embasar. Mas que hora foi? Quem foi? Qual o nome? Um local. Muitas vezes não está em dúvida. Então você tinha que embasar. Quando quem faz notícia é assim. Às vezes a notícia aparece tão simples, pequenininha. Não, o cara com 10 palavras dele descreve aquilo ali, mas muitas vezes aquelas 10 palavras para ele juntar, né, para período em que aconteceu né, os envolvidos e tal. Então é complexo. Não é tão fácil, porque os dados não estão ali à sua frente. Opa, está aqui, é isso aqui. Você muitas vezes tem que pesquisar para trazer, né? E a dificuldade não é grande, não é tão fácil assim. Justamente, né? Quem está buscando... Quando aparece, né, o produto pronto, né? Você qual uma besteira dessa, fez isso aí, mas né? Porque o cara leu em 30 segundos, rapaz, aquele passou o tempo todo produzindo. Mas é isso, né? Às vezes um capítulo todo, o cara ele vai ler aí meia hora, 1 hora, mas passou uma vida ali para ser escrito. Diga aí, tem capítulo aqui de trabalho acadêmico que você faça 3 meses para fazer 20 páginas. Justamente quem está buscando desenvolver essas habilidades, como você comentou, né, da escrita, uma escrita acadêmica, e muitas vezes tem que sair de Jeremoabo para isso, né, para buscar uma universidade federal. Agora que nós estamos, né, nesse momento de expansão do EAD, é justamente o que o Polo UAB é aqui, né? Nós somos o polo da Universidade Aberta do Brasil, que é um programa do governo federal com quase 20 anos, que busca justamente interiorizar a educação superior. Então, as pessoas que têm o desejo de fazer um curso da UFBA, da UNEB, né, até da UFPB, que é fora, né, a Federal da Paraíba, ela pode fazer isso através do Polo UAB. Então, eu era professora, né, do ACM, e aí passei na seleção da própria SEC para me tornar coordenadora do Polo, para a gente trazer essa oportunidade para a população jeremoabense de toda a região, para que curse, né, na modalidade à distância, um curso de uma universidade federal, que justamente você vai passar por todo esse processo da escrita acadêmica, né, do desenvolvimento de um pensamento, que é diferente, né, de como a gente vivia na escola, né, das redações que a gente fazia. É um passo à frente. Não, a né? universidade é outra coisa. Só sabe quem chegou lá, né? A gente não tem a noção, antes de entrar, você não tem a noção do que é aquilo, né? Justamente. Como vai ser a sequência do se não é isso. E muitas vezes quem estuda EAD... A universidade, ela lhe abre um campo de pesquisa sem precedentes. Né? E quem estuda EAD nas faculdades particulares, muitas vezes se sente abandonado, né? Por causa da distância. E o Polo UAB tem essa diferença porque
a estrutura física que nós usamos aqui em Jeremoabo é o do CETEP, então nós temos aquele colégio modelo maravilhoso à nossa disposição. Fantástica. Estamos aptos a receber curso de artes, educação física, física, química. Então, para a CAPES, né, que é a nossa mantenedora, que é um órgão do governo federal, nós estamos plenos para receber todos os cursos. E também a gente tem a questão de pessoal, né? Eu na função de coordenadora, Jeane na função de administrativo. Para quê? Para dar estrutura ao estudante, para ele começar e finalizar. Como também a parte tecnológica, né? Nós vamos utilizar os laboratórios de informática do CETEP, a internet do CETEP. Então, o objetivo do Polo é também fazer quem começa esse percurso universitário na modalidade EAD, conseguir ingressar e conseguir finalizar, não ficar pelo caminho. E trazer Luiz Eduardo aqui hoje também ter esse orgulho, né, de trazer um filho de Jeremoabo para publicar seu livro, mas também para ele mostrar que é possível, né, a gente conseguir trilhar esse percurso que não vai precisar sair da cidade, né, no nosso caso do Polo, mas que você vai ter daqui a alguns anos, né, daqui a uns 6 anos, por exemplo, um livro publicado. Né? Mais autores jeremoabenses, uma terra tão fértil, né, Adalberto, para escritores. Eu vou aproveitar vocês aqui, deixa eu fazer uma pergunta. Até que ponto, né, o advento da internet, da rede mundial de computadores, ele agregou na educação? Vocês são professores. Você começa, Luiz? Melhor você. Eu estou inserida dentro do EAD. O EAD só é possível porque a gente desenvolveu diversas tecnologias. Começamos com as cartas, né? Aqueles cursos por carta, e hoje a gente tem a possibilidade de ter uma aula com um professor como o Luiz Eduardo, por exemplo, que estaria lá em Alagoas, que a gente utiliza a rede mundial de computadores. Eu acredito que a internet ela consegue nos aproximar às distâncias. A dispersão ela existe, né? Como tudo que parte para o entretenimento também pode ter a dispersão, mas ela também nos conecta, né? A gente pode se conectar a outras realidades. O Polo AB ele não está isolado, né? Mas nesse sentido de conseguimos, através desse instrumento, nos conectar com outros estados, como a Paraíba, por exemplo. Assim, puxando para outro lado, né, da importância da internet, Adalberto, o uso de livro. Eu lembro muito bem quando a gente entrou na graduação, você também estudou e sabe, tudo era uma apostila, era uma fila, não tinha nem onde comprar, biblioteca, era brigando para reservar livro quando se queria estudar. Então, a internet é só o meio. O problema dela é que a forma que se usa. A forma que se usa, e ela ganhou um aspecto assim de que o problema é a internet, né? O problema está na gente o tempo todo, ou seja, é quem usa que sempre operou bem ou mal a máquina, né? Nesse caso. Mas assim, a pandemia, né? Com todo o problema que ela trouxe, enfim, tudo que ela causou, ela acelerou, né, muita coisa em relação ao acesso às aulas online. A tecnologia propriamente dita melhorou, da gente poder transmitir ao vivo aqui no YouTube, coisa que não tinha dessa forma, não era possível. Então, assim, esse sistema de live também nos aproximou. Então, tem os dois lados, né? É porque a educação, eu tenho uma coisa assim, eu tenho dito isso o tempo todo, eu estou ficando cada vez mais analógico dentro do que eu posso. Eu estou escrevendo com caneta, num caderno, eu estou copiando mais no quadro quando eu posso, e não que eu seja contra o data show, o slide, não se trata nada disso. Eu uso também. Mas, assim, o tempo de maturar uma ideia não é o tempo da velocidade da internet. Então, a pressa que a gente tem de aprender analogicamente não é o mesmo tempo que a inteligência artificial aprende. Ela aprende, sabe lá como, né? Na verdade, ela aprende pelo algoritmo. Nós não, nós aprendemos como você falou, pela viagem que nós fazemos, pelo local onde você comeu, a comida do canto, por aquela pessoa que você comprou nada na rua e bateu um papo. Então, a experiência... Essa experiência não tem. A rede não vai trazer. A rede nunca vai conseguir... A inteligência artificial não vai chegar nunca, nem perto. Né? Inclusive a leitura de um livro como esse, né? A emoção não vai conseguir, né? Quando você está lendo um livro como esse, Vidas Matáveis, você vai... também observando sua realidade, né? Como você comentou, né, Luiz? A gente vai também se reconstruindo, né? Então, isso a gente não é possível quando você apenas manda a inteligência artificial fazer um resumo. Você não vai ter as mesmas sensações, a mesma experiência. Então, realmente, tem espaços e necessidades que você tem que
pegar o papel na mão, sentir o cheiro do livro novo, né? É. Viver essas experiências. A gente fala do duplo, né? Do duplo caminho. Tem que saber utilizar a internet, a gente precisa que ela seja de maior qualidade, tem que chegar aos povoados, sim, né? A gente tem que ter uma internet acessível para todos, assim como água e energia. Eu Isso. entendo como uma política pública Já faz parte dessa da mesma vida forma, do ser né? humano, né? A internet, ela é quase que obrigatória, né? Justamente. Mas a gente também precisa do outro lado que Sim, sim. inspira a nossa criatividade, né? Sim, sim. Ó, não por acaso, esse é o primeiro ano, né? Que tem legislação para se proibir celulares em escolas. Então, sempre quem trabalha em educação trabalha para fazer melhorar. Ninguém dá aula para ser ruim. Ninguém se coloca na frente de 30, 40 pessoas para estragar o que está acontecendo. Assim como quem vem aqui apresentar o programa, por pior que esteja o dia ou um problema, não vem aqui para transmitir para o telespectador, para os ouvintes, a má impressão que você tem. Então, assim, são tentativas. Quem trabalha com educação tem que saber que, né, é fluido, assim. Você tenta fazer algo, tira o celular, não por ser contra ao digital, mas para mostrar, diz, olha, tem uma vida que se vive na realidade e outra que se vive no digital. E é boa, entrete, é divertida. Nós aqui. Né? Tirando proveito. Tirando proveito. Isso. Mesmo. Bem usada, não é? Bem usada, como tudo, né? Como tudo, né? É verdade, como tudo. Muito bem, então vamos carimbar aqui. Hoje, 19 horas. 19 horas, teremos um momento musical inicialmente com Eliel, a quem eu agradeço também, né? E às 19h30 nós começamos a nossa fala. Eu vou receber meus amigos, meus familiares, a imprensa está convidada e qualquer pessoa daqui de Jeremoabo e região. Eu ficarei muito grato de ter a sua presença lá, de olhar nos seus olhos, vocês me verem. Eu tenho dito sempre isso, assim. A sensação é muito boa, mas é estranha, porque eu ainda me sinto parte desse local, né? Eu sou daqui. E quanto mais a gente vai estudando, por exemplo, esse livro, veja como é curioso, né? Eu não voltaria aqui sem um livro de um escritor de fora, porque às vezes fica essa coisa, mas por que ele não estuda alguém daqui? Ou do Nordeste, né? Ou da região, sei lá, assim. Fica sempre essa pergunta. Pois é, mas às vezes para o cara encontrar o pote de ouro, a lâmpada do gênio, tem que ir lá no deserto, o tesouro escondido, o cara atravessava o oceano, né, para ir atrás de um tesouro, porque às vezes onde você está você não enxerga. Hoje eu volto para cá olhando Jeremoabo assim com um olhar tão positivo, uma expectativa tão boa, sabe, assim, do que pode melhorar. Lídia está aqui, eu estou aqui, veja, que situação curiosa, né? Quem está abrindo as portas para o livro, para mim, é a Universidade Aberta do Brasil, que também está chegando. Então, é um tempo novo. É um tempo de pessoas que não me conhecem, de novas gerações saberem. Eu lembro de pessoas que eu vi na escola, pessoas ilustres de Jeremoabo, assim, que eram juízes, advogados, fora daqui, que davam palestra na escola. Eu ficava, porque quando a gente está no cantinho da gente, é difícil enxergar longe, né? O muro às vezes está um pouco mais alto do que... Justamente. E vai ser no CETEP, Raso da Catarina, né? Onde o polo também está sediado. Lá no Teatro Professora Maria Leide de Oliveira. Então, a partir das 19 horas, portões abertos, todos convidados, né, para participar com a gente. Vai ter um bate-papo, né? Vai. Vou bater o bate-papo com o professor Humberto Júnior. Justamente. Mas sobre o livro, né, sobre a carreira do professor Luiz Eduardo. Então, quem quiser conhecer mais sobre o livro, né, ampliar, teremos também perguntas da plateia. Então, será um momento mesmo de interação. E, logo em seguida, um momento de autógrafos, né? Faremos o lançamento do livro, um momento de autógrafos. Quem quiser também adquirir o livro vai estar sendo vendido lá no CETEP e já vai levar autografado para ficar com essa memória aí desse momento tão importante. Muito bem, eu agradeço a Obrigado, viu? De vocês. Valeu mesmo, em outras Roberto. oportunidades nós estamos aqui, né? Eu quero. Não puder ser presencialmente, não tem tempo. É mesmo? Então, jogar todo mundo no ar, então nós vamos conversar, porque eu acho que tem muita coisa nessa cidade que dá para expandir. Então, e não depende só de poder público, né? Acho que a gente tem que fazer nossa colaboração. Eu costumo, às vezes, conversa aqui na interna, porque o cara, pai, estou precisando de uma bola para o Baba. Pedi lá na prefeitura, o cara não me deu, uma bola para bater um bando, vai pedir na prefeitura. Mas a gente precisa, vamos visitar a Chesf, vamos pedir um carro à prefeitura. Mas a gente precisa perder um pouco disso.
né? Até que parece que diminui, eu me sinto diminuído, tem que pedir um carro, na prefeitura não pode se juntar todo mundo aqui, dar cada um R$ 30 para estar uma van e ir lá. O ser humano precisa ter um pouco desse conforto, né, de depender do poder público. Não é para confrontar o poder público, é para que o cidadão tenha a independência dele, e a vida é feita assim, a gente não pode depender exclusivamente do poder público. Ele é bom para a gente tirar, né, tem suas benesses e tal, mas a gente não pode ficar na dependência, enquanto cidadão, na dependência, tudo passar pelo poder público, né, a gente acaba morrendo na mão do poder público. E é por isso que a gente agradece as parcerias, né? Reginaldo Alves, nosso repórter, é um grande parceiro. Sempre quando tem algo bom para a cidade, né? Ele está buscando, sempre fica professora, novidades. Então, essas parcerias nos fortalecem, né? E a gente consegue trazer o melhor para a nossa cidade. E isso é o nosso conteúdo, né? O que alimenta o nosso programa são vocês, que nos concedem as entrevistas, nos trazem as informações, né? Trazem os eventos, falam dos eventos, e esse é o nosso papel junto da sociedade, e graças a Deus tem. E eu já deixo aqui meu agradecimento, né? Não, eu tenho certeza de que o poder público não, a sociedade civil organizada, ela é quem tem o poder. Exatamente. Porque, no fundo, o problema é que, às vezes, o próprio poder público, em locais como Jeremoabo, acostuma as pessoas a centralizar que tudo... Tem que passar por lá. E, às vezes, por falta até mesmo de instrumentação, dizendo, calma, uma bola a gente consegue aqui no comércio, na associação comercial, tranquilo. Então, a pessoa, às vezes, falta até olhar onde procurar, né? Você foi mal acostumada pelo poder público também. É cômodo também. É cômodo também. Mas é isso. Obrigado. Então, boa sorte aí para você, professor. Valeu. Boa sorte. Estou torcendo aí pelo sucesso do seu livro, com fé em Deus, vai ser, né, tiragem aí até umas horas. E agradecer mais uma vez a sua participação. Muito obrigada, Adalberto. Fica aí o convite, né? 19h30, no Teatro Professora Marielle de Oliveira, todos convidados para o lançamento do livro. A gente gira no comércio? Então a gente gira no comércio e volta daqui a pouquinho trazendo